O meu nome é Michel e neste vídeo vou dar continuidade nas minhas ideias, opiniões e propostas para um novo Brasil. Eu vou fazer um pedido para os membros do Ministério Público Federal e Estadual envolvendo o caso Genivaldo e o Bozo, porque o Genivaldo foi parado numa abordagem realizada por 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal no estado de Sergipe, por estar conduzindo uma motocicleta sem capacete, e o Bozo participa das motocicletas sem utilizar o capacete e, quando utiliza, faz uso de um capacete que não atende às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Vou também dar alguns recados para o Bozo e para uma minoria de oficiais das Forças Armadas que ainda apoiam o Bozo. Quero deixar claro que não apoio o Lula e tampouco apoio a terceira via, e que a hashtag Quarta Via Michel será ainda objeto de explicação nas próximas partes deste vídeo, por entender que as minhas ideias e propostas são melhores para o Brasil. Se você não tem a vontade e a iniciativa, seja por apatia ou medo, de lutar contra esse sistema que sequestrou o Brasil, então, por favor, eu peço para você fazer uma doação em dinheiro na minha chave Pix para que eu possa dar continuidade nesta luta contra um sistema que faz mal para o povo brasileiro e para o Brasil. Eu tenho a coragem suficiente de lutar contra esse sistema, principalmente em favor dos menos favorecidos que vivem no Brasil, que sequer conhecem os seus direitos que estão escritos na nossa Constituição Federal. A minha chave Pix é o número do meu CPF, 212 999 938 77. O meu e-mail da minha conta PayPal é o seguinte: brasileiro.asilado@protonmail.com. O Brasil precisa deixar de ser conhecido em outros países como uma república de bananas. Por isso, como já disse nos meus vídeos anteriores, largue esta apatia e comece a pensar nos outros, porque a partir do momento em que tivermos um país melhor, todos os brasileiros serão beneficiados. Pare de ficar olhando só para os seus problemas e para o seu umbigo. Pare de ficar aí como se fosse uma banana e converse com seus colegas e amigos para lutarmos com o intuito de resgatar o nosso Brasil para que as próximas gerações possam ter uma vida melhor que a nossa. Eu só vou falar a verdade neste vídeo. E se você não gosta, por favor, então não continue a ver este vídeo. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tô cá e andando, ok? Muito bem. Vocês se lembram do caso do Genivaldo de Jesus Santos, que foi morto na cidade de Umbaúba, no estado de Sergipe, após uma abordagem desastrosa de 3 policiais rodoviários federais pelo fato de estar conduzindo a sua motocicleta sem a utilização de capacete? O que aconteceu no decorrer daquela abordagem foi, salvo o melhor juízo, um homicídio, porque nunca se deve jogar gás num ambiente fechado, pois as imagens são claras, porque ao lançarem o gás num camburão de uma viatura e depois fechar a porta com o Genivaldo dentro do camburão, é lógico que aquilo iria resultar num acidente grave ou numa fatalidade. Eu fui instrutor do curso de soldado e sempre que me foi perguntado quais são as consequências que podem acontecer se for preciso utilizar o gás lacrimogêneo ou qualquer outro tipo de gás nos diversos tipos de ambiente, me recordo que sempre falei que não se deve utilizar qualquer tipo de gás em ambientes fechados. Aquela cena que resultou no homicídio do Genivaldo retrata não só a falta de conhecimento, mas principalmente o despreparo daqueles policiais rodoviários federais durante aquela abordagem. Não vou me prolongar sobre este crime, porque acredito que a Justiça do Estado de Sergipe já esteja apurando a conduta errada daqueles 3 policiais rodoviários federais. Agora eu pergunto, o Genivaldo foi abordado pelo simples fato de estar sem capacete na condução de uma motocicleta, correto? Por que então os policiais rodoviários federais e os policiais militares de todos os estados brasileiros não realizam o mesmo tipo de abordagem no Bolsonaro durante as motocicletas
que ele vem realizando nos últimos meses em diversas regiões do Brasil? Pelo que eu sei e me lembro dos anos em que fui comandante do pelotão de trânsito na Polícia Militar do Estado do Paraná, o Código de Trânsito Brasileiro deve ser aplicado para qualquer cidadão, e o Bozo não é diferente e não é melhor que qualquer outro cidadão brasileiro. Bozo, por que você não utiliza nas motocicletas um capacete que esteja dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro? Bolsonaro, qual é a razão para isso, visto que você é igual ao Genivaldo? Se for somar todas as vezes em que o Bolsonaro pilotou uma motocicleta durante as suas motocicletas pelo Brasil, sem estar utilizando um capacete, ou ainda sem estar utilizando um capacete que esteja dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro, o Bozo já deve ter ultrapassado o limite de pontos e não poderia mais conduzir uma motocicleta, pois não teria mais o direito de utilizar a Carteira Nacional de Habilitação. Por favor, gostaria de fazer um pedido especial para os promotores de justiça e os procuradores de justiça de todos os estados brasileiros, para que solicitem as escalas de serviço de todos os policiais militares e policiais rodoviários federais que fizeram as escoltas de todas as motocicletas em que o Bozo participou e não respeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Bem como quero pedir aos senhores para solicitar aos canais de televisão e aos outros meios de imprensa as imagens de todas as motocicletas em que o Bozo não respeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro, para poder utilizar estas imagens como provas nos diversos processos a serem instaurados contra os policiais e também contra o Bozo. Estes policiais militares e policiais rodoviários federais cometeram, salvo o melhor juízo, o crime de prevaricação, pelo simples fato de não agirem nas vezes em que o Bozo não utilizou o capacete e também quando não utilizou o capacete que estivesse dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro. As escalas de serviço os senhores poderão conseguir nas seções responsáveis pela confecção das escalas de serviço dentro de cada instituição da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal de cada estado brasileiro. Se os membros do Ministério Público, seja no âmbito estadual e federal, não agirem sobre este assunto, os senhores estarão, salvo melhor juízo, também cometendo o crime de prevaricação. Na época em que fui o comandante do pelotão de trânsito, a lei de trânsito era aplicada para todas as pessoas, sem exceção. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não tenho colega de estimação, não tenho amigo de estimação, não tenho político de estimação, não tenho parente de estimação, porque eu sempre pensei que o certo é o certo, certo ou eu estou errado? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem confirmar estas informações, vocês podem perguntar para a minha rapaziada e a minha moçada que integravam a minha equipe do pelotão de trânsito, na época em que eu era o oficial comandante. Eu sempre apoiei e defendi os bons praças com quem trabalhei durante os meus 15 anos de serviço como oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná. O soldado tinha o mesmo status e respeito que qualquer pessoa que fosse abordada durante uma fiscalização de trânsito, ou seja, comigo não tinha esta história de carteirada. Os praças sabiam que eles podiam confiar em mim sobre aquilo que eles desempenhavam durante uma fiscalização de trânsito, porque eu sempre me colocava no lugar deles e sabia como era o tratamento que muitas vezes eles recebiam, principalmente quando alguém tentava dar uma carteirada durante uma fiscalização de trânsito. Eu nunca trabalhei como oficial P2 nas unidades em que servi na Polícia Militar do Estado do Paraná, porque os meus comandantes sabiam que eu iria prender qualquer pessoa, independente do posto ou graduação, se porventura eu descobrisse algo de errado durante o serviço como oficial P2. Por isso que eu sempre trabalhei em outras funções. Eu cansei de não atender ligação de telefone no meu celular, que ia desde o meu comandante, prefeito, vereador, pois eu sabia que eles estavam me ligando para me pedir para cancelar a aplicação de algum auto de infração de trânsito para que o condutor não tivesse que pagar a multa ou sofrer um outro tipo de sanção por causa da infração de trânsito cometida. Me desculpe o termo,
mas como diz a gíria popular, eu estava cagando e andando para as ligações de telefone que eu recebia no meu telefone celular. Este pensamento eu trago da minha memória quando via o programa do saudoso Alborguete, daquilo que ele tinha de bom. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tô cá e andando, ok? Muito bem. Este é mais um exemplo de como o Bozo não é um bom exemplo a ser seguido. Bozo, ninguém é melhor do que ninguém. Aprenda isso, se nunca alguém te ensinou isso para você durante a sua vida. Eu vou deixar a imagem do homicídio do Genivaldo durante a abordagem realizada pelos policiais rodoviários federais para que, se porventura você ainda não tenha visto, que você possa ver e entender melhor o comentário que estou fazendo agora para os senhores. O do Walisson de Jesus relata que o tio atendeu a todos os pedidos dos policiais, levantou a camisa e falou. Um dos agentes tenta imobilizá-lo com a perna sobre o seu pescoço. Umbaúba aqui, Sergipe. Cara, se seu parente tem problema mental, você tem que avisar, cara. Caraca, mano. Genivaldo tem os pés e as mãos amarrados. Não, vai sair, viu? Porque isso aí é um crime. Olha pra isso aí. Genivaldo é colocado pelos agentes no porta-mala da viatura. Ele fica fechado dentro do veículo. Vai matar o cara aí dentro do carro. Vai matar mesmo. Meu Deus do céu, cara. O cara é trancado nesse. Vai matar o cara ali dentro, mano. Viu com bagulho arde, cara. Arde, meu irmão. Vai matar o cara, velho. Bozo, pelo menos 4 tenentes-coronéis do exército das minhas 2 turmas da AMAN me falaram que eu fui o seu guru no tocante à forma que você começou a fazer as suas lives e parte dos seus discursos. Estes mesmos tenentes-coronéis me falaram que você assistiu o meu primeiro vídeo, que foi publicado no ano de 2014, bem como os meus demais vídeos que foram publicados nos anos de 2015 e 2016, e que você gostou tanto dos meus 6 vídeos anteriores que você começou a utilizar parte das minhas ideias e a forma com as quais eu gravei os meus vídeos, e que a partir deles você começou a gravar de forma semelhante os seus vídeos para a campanha de presidente de 2018 e também durante o seu desgoverno. Isso é verdade, e você sabe disso, porque nos meus 6 vídeos anteriores eu sempre utilizei uma bandeira do Brasil que ficasse posicionada ao lado e ao fundo do meu corpo. Encerrei os meus vídeos com a frase Brasil acima de tudo. E particularmente no meu 5º vídeo, que foi publicado no ano de 2015, eu disse que vivemos numa luta do bem contra o mal e que tínhamos que vencer o mal com o bem. Mas para mim, Bozo, eu como cristão e católico, e mesmo achando que não devemos misturar a religião com a política, as suas atitudes nos últimos anos não qualificam você em dizer ou achar que você seja o bem. Pelo contrário, você caracteriza o mal, que não pode vencer. E como bem dizia Chico Xavier, tudo passa. E eu espero que você também passe. Bolsonaro, mesmo em asilo, eu vejo você atacando principalmente as jornalistas e questionando muitas delas se elas frequentavam as bibliotecas e se elas estudaram durante o curso de jornalismo. Bozo, agora eu te pergunto, alguma vez você frequentou as bibliotecas da SpaceX e da AMAN? Você leu os livros da história brasileira e do mundo? Você sabe a diferença entre um estadista e um ditador? Por que você se acha melhor que as outras pessoas, Bozo? Eu penso que você não sabe entender, refletir e responder estas minhas perguntas simples. De que forma você acha que um líder de verdade consegue analisar e responder as perguntas dos jornalistas,
mesmo que sejam críticas mais construtivas, que só querem conseguir as informações de ambos os lados e transmiti-las para o povo. Mas eu percebo, Bozo, que você não entendeu bem aquilo que eu falei nos meus 6 primeiros vídeos. Quando dizia Brasil acima de tudo, eu queria me referir que todos os interesses do nosso país, ou seja, exclusivamente os interesses do Brasil, estão sempre acima dos interesses particulares e pessoais, assim como eu aprendi no exército de Caxias e de Maria Quitéria, mas que ao longo do seu desgoverno não foi isso que vi em você. Ou você esqueceu o que nossos professores nos ensinaram na SpaceX e na AMAN? Me recordo de pelo menos um professor, especificamente na SpaceX, o senhor Coronel Rudi, que apesar de alguns visíveis problemas de saúde, ele se esforçava para ensinar aquilo de bom que ele dominava em seu extraordinário conhecimento. Acredito que a maioria dos oficiais superiores da ativa e da reserva do Exército tiveram aula com o senhor Coronel Rudi, ou pelo menos tiveram prazer de conhecê-lo pessoalmente ou de ouvir dizer o nome desse ilustre professor. O próprio general Heleno, que inclusive foi meu primeiro comandante no início da década de 90, e o deputado Major Vitor Hugo, que foi meu contemporâneo como cadete na AMAN, pois inclusive me lembro de ter conversado com Vitor Hugo pelo menos 2 vezes durante o período em que cortava o meu cabelo na AMAN. Ambos tiveram o prazer de conhecer o Coronel Rudi, e me espanta hoje como estes 2 oficiais continuaram a apoiar o seu desgoverno, mesmo após os constantes e reiterados erros que você praticava durante o seu desgoverno. Eu tenho um respeito pelo general Heleno, pois inclusive citei o nome dele nos meus primeiros vídeos, porque eu aprendi muita coisa com ele, enquanto o mesmo foi meu primeiro comandante, e também porque sei que não é fácil ser um tríplice coroado no Exército, e que, para quem não sabe, é quando um oficial de carreira do Exército é o primeiro colocado da turma na AMAN, CAO e ECM. Eu digo isso porque eu sei da dificuldade em ser o primeiro colocado, porque até hoje eu só fui uma única vez o primeiro colocado de turma, num dos meus 4 cursos superiores, quando da minha graduação no curso de administração de empresa com ênfase em agronegócio. Antes que eu esqueça, deputado Major Vitor Hugo, me recordo que você me disse pessoalmente na AMAN que você tinha nascido no estado da Bahia, e agora eu te pergunto, como é a sensação para um baiano como você apoiar alguém que nem teve a capacidade de visitar a população baiana que sofria com as enchentes ocorridas no estado da Bahia durante o desgoverno do Bozo? Como explicar para o senhor João Alves Nascimento Filho, de 71 anos de idade, que aparece nas imagens saindo da sua casa alagada, que o Bolsonaro não foi até o estado da Bahia porque o Bozo não apoia o governador da Bahia? Eu fiz uma aposta com um general da ativa do Exército de que o Bozo iria alegar algum problema de saúde logo após o ano novo de 2022 para utilizar isso como desculpa, ou melhor, como uma cortina de fumaça para dizer que não teria condições de ir verificar presencialmente a situação das enchentes que ocorreram principalmente no estado da Bahia no final do ano de 2021. Infelizmente, este plano do Bozo e dos irmãos Metralhas funcionou bem, pois por causa dessa suposta, ou melhor, questionável problema de saúde, a população e parte da imprensa pararam de cobrar a visita do Bozo perante a região das enchentes ocorridas na Bahia. Eu acredito que o Bozo tem esquecido aquilo que aprendemos na SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, onde desde o início nos é ensinado que o exemplo arrasta, ou seja, ele como presidente deveria dar o exemplo e ser o primeiro a estar presente nas regiões alagadas, não apenas sobrevoando as áreas inundadas, mas principalmente sendo o primeiro a colocar a mão na massa, ou melhor, ser o primeiro agente político a colocar os pés na água e ajudar e conversar com a população afetada da Bahia, para saber o sofrimento que eles estavam passando, nem que fosse por alguns minutos ou horas. Isto serviria de exemplo
para que outras pessoas, em vendo o presidente do Brasil no mesmo local onde estão as pessoas afetadas, também se motivassem a ajudar aqueles brasileiros em situação de emergência. Isso é o que eu faria se fosse o presidente do Brasil. Por que o Bolsonaro não publicou uma foto dele com os pés na água? Ele publicou a foto dele no hospital para utilizar como cortina de fumaça para abafar a cobrança que ele estava sofrendo para ir até a região alagada do estado da Bahia. Ele não fez isso pelo fato dele não apoiar o governador da Bahia. Aliás, sobre enchentes, o Bozo nunca demonstrou ter empatia pelo povo brasileiro, como, por exemplo, seja por suas atitudes durante a pandemia da Covid-19 e com a população baiana e de outros estados que sofrem com as enchentes. Não é possível que em pleno 21 de junho de 2022 eu veja ainda brasileiros lutando contra brasileiros. Nunca vamos ter um Brasil forte enquanto tiver esta ideia de nós contra eles. Somente somando forças e tendo um objetivo único e com a participação de toda a sociedade civil é que vamos conseguir um Brasil que queremos para todos os brasileiros e estrangeiros que residem neste amado país. Não importa o seu time de futebol ou a sua escola de samba favorita. Se você quer um Brasil melhor, então está mais que na hora de deixar qualquer tipo de rivalidade para dentro do campo. Como vocês acham que vamos ter um Brasil que queremos se pessoas morrem por causa de brigas de torcida de futebol? Vou dar um exemplo para os senhores. Eu nasci na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, na Baixada Santista, mais precisamente num hospital em Vicente de Carvalho. Eu fui criado na comunidade do Santo Antônio, em Guarujá, São Paulo. Eu sou corintiano, fiel. O meu pai era santista, o meu irmão era palmeirense e o meu melhor amigo era São Paulino. Vocês acham que alguma vez nós brigamos por causa de futebol? É claro que não. Teríamos motivos mais que suficiente para quebrar o pau e sair na porrada durante as partidas de futebol entre nossos times. Mas isso nunca aconteceu, porque eu sempre falei que a rivalidade deve ocorrer de forma pacífica e dentro de campo. E é esta ideia que quero transmitir para os senhores, e volto a repetir novamente. Se vocês continuarem com esta ideia de nós contra eles, que eu sou do partido A, ele é do partido B, eu sou católico, ele é evangélico, o Brasil nunca vai deixar de ser um país subdesenvolvido. Somos todos brasileiros. Não é possível brasileiro matar brasileiro por causa de futebol, religião ou partido político. Eu espero não ver pela televisão que nesta eleição de 2022 que venha ocorrer qualquer tipo de homicídio por causa de disputa envolvendo partido político, religião ou seja lá o que for. Ou na cabeça dos senhores, união entre brasileiros só existe diante da Copa do Mundo de futebol ou diante de uma guerra contra outro país? Se a resposta dos senhores for sim ou isso, então eu digo que os senhores estão errados. A guerra, infelizmente, já existe, senhores, e ela existe dentro do nosso Brasil, mas não podemos ter um outro brasileiro como inimigo, por questões básicas que ficaria aqui explicando para os senhores por horas. Ou vocês não ouvem e não enxergam os gritos dos excluídos de milhões de brasileiros que não têm comida, não têm emprego, não têm saúde, não têm educação, não têm uma casa para morar. O Brasil deve ser visto como um só. Não podemos ter dois Brasil diferentes dentro do mesmo território. A nossa bandeira é a mesma e tem as mesmas cores para todos os brasileiros. Eu vou fazer o mesmo comentário para os demais integrantes das Forças Armadas, que disse para os meus colegas das minhas duas turmas do Exército, que hoje são todos tenentes-coronéis, e para alguns coronéis e generais, para que eles ficassem do meu lado e me apoiassem num contragolpe na luta contra um eventual golpe militar que vem sendo orquestrado nos últimos meses para ser implantado caso o Bozo não seja reeleito nas próximas eleições com o argumento de que as eleições não foram limpas. No Exército, particularmente nos exercícios militares, tinha a figura do denominado 100,
Um cadete era escolhido com este número e ele não tinha direito a quase nada. Era sem dormir, sem comer, sem descansar, sem direito a nada. Mas será que os membros das Forças Armadas que apoiam o Bozo não conseguem ouvir o grito dos milhões de excluídos da população brasileira que de fato não tem comida, não tem trabalho, não tem moradia, não tem bons hospitais, não tem segurança pública, não tem educação? Ou será que os senhores só sabem ouvir o grito de selva, montanha, Brasil, faca na caveira? Hoje, uma pequena parcela da população brasileira enxerga a vida de forma colorida, com quase tudo que tem direito, enquanto a maior parte da população brasileira enxerga a vida de forma diferente, em preto e branco, sem direito a quase nada. Eu tenho 4 perguntas para os senhores responderem. De qual lado os senhores vão continuar? Do mesmo lado que os senhores permanecem atualmente? Ou do lado do povo brasileiro, das instituições brasileiras e da democracia? O que os senhores vão fazer quando as pessoas começarem a ir até os quartéis das Forças Armadas para pedir comida para os senhores, por causa da fome que milhões de pessoas estão passando neste momento? Pelo que eu me lembro, eu fiz o mesmo juramento que os senhores também fizeram. E pelo que me lembro, eu também bebi da mesma água que os senhores também beberam, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e na Academia Militar das Agulhas Negras. Deixo estes comentários e perguntas para os senhores refletirem, principalmente quando os senhores forem dormir hoje à noite, de barriga cheia e numa casa confortável, diferente ao que sofrem boa parte da população brasileira. Quero lembrar que existe uma grande diferença entre espírito de corpo e espírito de porco. Se tiver que cortar na própria pele, nós temos que cortar, assim como eu fiz com os policiais corruptos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Até a data de hoje, ou seja, dia 21 de junho de 2022, eu conversei com 525 colegas das minhas 2 turmas, de colegas de oficiais do Exército, ou seja, um pouco mais da metade destas 2 turmas, sendo que 310 oficiais me disseram que estão do meu lado e me apoiam, ou como o Bozo costuma dizer, eles estão fechados comigo, mas não com o Bozo. Bolsonaro, cabe destacar que no final deste ano, você inclusive vai ter que assinar a promoção de coronel de alguns destes meus colegas de turma. Bozo, eu vou fazer um resumo para você entender, porque muitos desses oficiais superiores do Exército estão do meu lado, pois ao final das minhas conversas com eles, pelo telefone e por alguns aplicativos, eu sempre perguntava, e aí, tamo junto e misturado? E as respostas eram as mais diversas, mas as seguintes não poderei deixar de mencionar. Sim, Michel. Claro, Niquimba. Para quem não sabe, Niquimba era o apelido que muitos me chamavam, tanto na SpaceX como na AMAN. Apelido este que recebi do Hulk, na SpaceX, colega da minha primeira turma de oficial. É nóis, Paulista, tamo junto e misturado. Com certeza, eu lembro das vezes que você ficou horas ajudando os nossos colegas que tinham dificuldade com a natação e a corrida. Você ficava final de semana na PrEP para dar aulas para alguns dos nossos colegas. Ô Michel, sem dúvida, se não fosse você me incentivando com a natação, eu não seria oficial hoje. Michel, estou com você. Cara, você era um guerreiro em voltar no final do pelotão para motivar a continuar nas corridas. Me lembro até hoje de você me falando, bora, sai junto, chega junto. Michel, vou te apoiar, mesmo sabendo das consequências. E sei que você não é normal, mas estou contigo, para o que der e vier. Ô macaco, estou contigo. Não tem como esquecer o dia que você avistou uns pés de banana durante uma marcha na Semana Verde. E à noite você voltou lá para pegar umas bananas para alguns integrantes do pelotão poder comê-las. E quando o oficial perguntou onde você estava, e você disse que tinha ido buscar umas bananas porque elas poderiam aumentar a moral de parte da tropa, porque o potássio da banana poderia ajudar. E o oficial perguntou, mas que tropa, cadete? E você falou que eram alguns companheiros do pelotão que estavam com a moral baixa. E aí o oficial falou que tinha uma ideia para aumentar a moral daquilo que você chamou da sua tropa.
e que você tinha que pegar a sua mochila toda equipada e com o fuzil e subir até o Mamelão, e que agora não me lembro se era o Saboia ou Saboinha, e gritar de lá de cima: Brasil! E se o oficial não ouvisse o seu grito, que toda a sua tropa ia para a água, como forma de aumentar a moral dela. E você subiu até o Mamelão e deu um grito que eu jamais vou esquecer na minha vida. Cara, não tem como não apoiar você, meu camarada. Ainda bem que naquele dia que eu não fui dormir molhado, graças à sua iniciativa com o pelotão. Michel, eu sei que você é raçudo, ter o osso da mão trincado no primeiro dia do curso de montanha e falar para o médico que você ia terminar o curso à base de remédios para aliviar a dor, porque se muitos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial levaram tiros e mesmo assim continuaram a lutar durante a guerra, e que não seria por causa de um osso trincado que você iria desistir do curso de montanha. Isso não é para qualquer um. Por isso que estou contigo, meu irmão. Niquimba, é nós, tamo junto e misturado. Estou do seu lado até o fim. Até hoje não esqueci o que você me falou quando você me disse que ia pedir o seu desligamento do exército, mesmo após eu falar que você seria o primeiro Forças Especiais da turma, e você disse que um pedaço de pano, ou um pedaço de borracha, ou um metal, não era a coisa mais importante, porque você tinha uma missão especial para cumprir, e hoje eu entendo o que você queria dizer lá no passado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esta história do curso de montanha, é só ver o meu prontuário médico do Exército, onde consta que somente após o fim do curso de montanha é que eu fui para o hospital do Exército para imobilizar o dedo da mão. Ou se alguém tiver dúvidas sobre as outras histórias, é só perguntar para os meus colegas das minhas duas turmas da AMAN. Meus colegas de turmas de oficiais, tanto do Exército como da Polícia Militar, sabem que comigo não tem tempo ruim e que, graças a Deus, eu nunca tive dificuldades com as atividades militares. Bozo, para prender um presidente canalha que não respeita a ciência e não tem empatia pelas pessoas, basta um cabo, um soldado e um comandante com cunhão. O problema é a falta deste comandante. Mesmo morando em outro país, eu nunca abandonei o meu objetivo de ver um único Brasil para todos os brasileiros e também para os estrangeiros que escolheram o nosso país para viver. Se vocês continuarem a brigarem e se matarem entre si por causa de futebol, partido político, religião ou ainda se preocuparem tanto com os campeonatos de futebol ou com o próximo capítulo da novela, os políticos corruptos vão adorar isso, porque assim eles aproveitam o tempo em que vocês estão distraídos para continuarem a roubar o nosso país através da corrupção. Nós temos que nos unirmos agora, para ontem, porque o inimigo não pode ser um outro brasileiro ou estrangeiro, pois eu acredito que através do diálogo e respeito nem a guerra existiria. O meu intuito é buscar a paz, seja dentro do Brasil e em outros países. Eu sabia que com as minhas doações em dinheiro, comida e roupa para as pessoas pobres no Brasil e também aqui na Alemanha, que isso nunca iria mudar a situação delas. Eu tinha consciência disso, mas era melhor fazer isso do que nada, enquanto ainda estava no Brasil ou aqui onde vivo atualmente. No entanto, chegou um momento no Brasil que eu decidi que era necessário mudar isso e mudar a estratégia, porque se eu continuasse com a minha ajuda e doações, o morador de rua continuaria a ser morador de rua e esse ciclo de doação iria se repetir para sempre. Sem educação não se muda um país. Eu só quero o apoio dos senhores para juntos mudarmos o destino do nosso Brasil e começarmos a escrever um novo capítulo da história brasileira. Por isso, largue esta zona de conforto que você está atualmente e comece a pensar nas pessoas mais carentes do Brasil e do mundo. Pare de pensar e agir como uma banana e comece a conversar com seus vizinhos, com seus colegas e amigos. Ligue para todos eles, pois temos que compartilhar estas ideias para deixarmos de ser conhecidos em outros países como uma república de bananas. Se você só ficar em casa achando que batendo panelas vai mudar alguma coisa no Brasil, você está completamente enganado. Largue esta apatia e se você não tiver coragem suficiente para protestar por nossos direitos, naquilo que já denominei uma primavera latina ou inverno latino, então
Pelo menos apoie este canal se você tiver condições financeiras para isto, fazendo uma transferência em dinheiro na minha chave da conta Pix ou na minha conta do PayPal, para que eu possa dar continuidade nesta nossa luta, porque esta luta não é somente minha, mas sim de todos nós. Digo isso porque eu tenho a coragem de lutar contra este sistema, mas saiba que sozinho eu nunca vou poder mudar o destino do nosso Brasil. Por isso, se inscreva no canal, dê o seu like, ative todas as notificações e principalmente compartilhe este vídeo para que outras pessoas acordem para a realidade brasileira, porque somente juntos e somando forças é que vamos mudar o destino do nosso amado Brasil. Não se esqueça de deixar o seu comentário neste vídeo. Pare de agir e pensar como uma banana. O Brasil sempre estará acima de tudo. Não importa o país onde eu esteja. Não importa o local. Eu sempre estarei pensando nos senhores. O interesse do Brasil sempre deve estar acima de qualquer interesse pessoal. O povo brasileiro precisa entender que esta ideia de nós contra eles não deve mais existir. Não podemos admitir brigas entre brasileiros. Brigar por política, religião ou futebol não vai trazer nada de bom para o Brasil. Vocês não podem esquecer das pessoas pobres que estão precisando da ajuda dos senhores neste momento. Se eu pudesse acabar com as guerras, os conflitos mundiais e resolver os outros problemas, eu faria, mas sozinho eu sei que isso é impossível. A única coisa que posso fazer é pedir a ajuda dos senhores para enxergarem os problemas do Brasil e do mundo. É preciso nos unirmos para combater as desigualdades que existem em nosso país e também em outros países. As pessoas não podem ser julgadas pela cor da sua pele, pela crença religiosa, por sua condição financeira, por sua escolha sexual ou por qualquer outra coisa. É preciso acabar com a fome que atinge milhões de pessoas em nosso país e no mundo. Como dizia o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Precisamos juntos proteger todo o meio ambiente da terra, porque aqui é o nosso lar. Afinal, precisamos de um lugar seguro para viver. Não podemos esquecer dos índios, dos quilombolas, pois eles são partes da nossa cultura. Precisamos buscar a paz para que as pessoas possam viver com tranquilidade. O Brasil não pode ser lembrado somente como o país do samba e do futebol. Temos que ser lembrados também como um povo diferente, que pode ajudar na solução dos problemas do mundo. É por isso que eu faço este vídeo para os senhores, porque as minhas ideias são as únicas coisas que disponho e que tenho neste momento para transmitir para os senhores. Se vocês não mudarem a forma de pensar e de agir, os nossos problemas e conflitos nunca irão desaparecer. Infelizmente, moro em outro país, como brasileiro asilado. Mas não se esqueçam que, se for preciso, vocês podem contar comigo, pois estou disposto a ajudar o povo brasileiro e ser o líder do nosso país. O meu nome é Michel de Oliveira Nascimento. Conto também com a ajuda dos senhores e por isso que peço para lerem as informações contidas na descrição deste vídeo. O mundo precisa de você. Obrigado.